Olá, olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista à Gazeta.net. Como é que você está? Eu espero que você esteja muito bem e eu quero desde já aproveitar para pedir para você acompanhar o Gazeta.net. Nós estamos em todas as plataformas digitais, sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, estamos no Twitter, também aqui no YouTube. Se você, por um acaso, caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, seja muito bem-vindo. Aproveita, já ativa aí o sininho para você receber todas as notificações, porque afinal de contas, toda semana nós temos um bate-papo, um novo assunto, trazemos para você que sempre nos acompanha. Combinado? Nessa entrevista de hoje eu vou conversar com o Lúcio Braga, ele que é da Capital Jurídico, e nós vamos entender um pouquinho sobre essa empresa de educação que está aí despontando aqui no nosso estado com boas ideias com relação a cursos, a editoras para advogados da área jurídica, e nós vamos conversar mais sobre isso com o Lúcio Braga. Lúcio, muito obrigado pela sua vinda aqui. Muitíssimo obrigado, é uma satisfação enorme participar, poder falar da Capital, é uma alegria sempre. Vamos começar, como dizem, começar pelo início. O que é a Capital Jurídico? Como é que vocês pensaram essa empresa? Sim, a Capital Jurídico ela nasce, digamos assim, da constatação dos 3 professores que a fundaram, de que seria necessário a gente melhorar essa comunicação do ensino e aprendizagem para uma parcela, especialmente do pessoal do direito, né, de quem é da ciência jurídica, melhorar essa questão da eficiência na aprendizagem, né? E, logicamente, isso sendo afetado pela questão da tecnologia, que hoje é muito, que está trazendo novas ferramentas, né, para essa questão do ensino-aprendizagem, e sem esquecer também a formação humana, né, porque hoje em dia parece que o foco está sendo mais os meios do que as pessoas, e a gente inverte a coisa, né, então é necessário realmente desenvolver mecanismos, com a tecnologia hoje isso se torna realmente mais fácil, para que a gente possa fazer com que a compreensão analítica, né, da ciência jurídica possa se desenvolver, né, dentro daquele que nos procura, seja um jovem profissional, seja um estudante, né, mas é uma empresa que eu gosto de dizer que ela está com as portas abertas para o conhecimento, né, então assim, o que a gente puder desenvolver dentro dos nossos produtos ou dentro de soluções criadas na hora, criativas, né? Mas a ideia é desenvolver essa potencialidade, né, dentro do conhecimento jurídico, dentro da área do ensino jurídico. Lúcio, você contou aqui para a gente que vocês têm desenvolvido muito essa questão, investido Sim. nesse componente tecnológico. Sim. Esse é o grande diferencial da Capital Jurídico? Um dos, né? A tecnologia, ela tranquilamente hoje, ela faz com que nós tenhamos ferramentas que parece que faz com que a informação ela vá mais rápido e fique mais definitivo, né? Logicamente, isso não acontece sem atrito, né? A Capital ela nasce no meio da pandemia. No finalzinho de 2020 vem a revista e os demais produtos no decorrer do ano passado. A gente percebeu que justamente foi essa questão da diferença tecnológica que foi um motor, né, que nos impulsionou a justamente mudar um pouco aquela forma com que é ensinado, né? Eu acho que cada faculdade ela tem o campo de aplicação dela, mas ainda faltava talvez um desenvolvimento educacional numa outra área, que a gente costuma dizer que começa do 10º período para frente. Os 10 primeiros são na faculdade, do 10º ao 20º, os primeiros 5 anos depois de formado, você continua estudando, né? Mas aí você vai ter que procurar os seus meios para que você possa se desenvolver. E é aí que a gente entra. Vamos fazer uma pequena análise, esse assunto é bacana, Lúcio, porque nós temos uma mudança da forma do ensino jurídico, né? Como é que você vê essa questão na formação do profissional, tendo em vista que a Capital Jurídico ela preza muito pela qualidade? Como é que você vê essa diferenciação na formação do profissional da carreira jurídica? Olha, nós tivemos uma mudança que para mim foi a mais significativa. Eu que venho digamos assim, quando eu fiz a minha faculdade ainda no finalzinho do século passado, a gente tinha uma diferença, talvez a maior diferença é a diferença de fontes e meios. Antigamente eram escassos, nós tínhamos que comprar livros, hoje não. Hoje, eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, coisa de 14 anos atrás, eu tinha que perguntar para os meus alunos, vocês têm acesso à internet? Vocês têm acesso a livros? Hoje a gente tem tudo na mão. Sim. Mas isso não facilitou as coisas, muito pelo contrário. Parece que a gente, quando tem uma oferta muito grande, a gente acaba se perdendo.
E aí vem um grande problema que a gente Porque enfrenta. geralmente nós não sabemos, no fim das contas, a gente não sabe nem o que a gente quer na verdade, não é isso? A gente tem Exatamente. uma gama grande de opções, mas o que eu quero de verdade? Como eu imagino o meu destino profissional, o desenvolvimento da minha vida profissional. E aí a gente tem na minha opinião, uma situação que acaba acontecendo muito hoje, que é a questão do exagero de meios. É muito comum para o estudante de direito, para o jovem profissional, ele se vê muito angustiado, porque quando ele vai, por exemplo, para o Instagram, tem lá, compre um pacote de petições, você está perdendo tempo se não estiver na área tal, e isso cria uma angústia muito grande, porque ele não sabe o que ele estudar. Nossa, isso é verdade. Né? Sim. E aí a gente tenta inverter isso. Aí o estudante fica tentando descobrir para que lado que eu vou, o que vai me garantir uma boa renda. Exatamente. E isso pode causar problemas bastante sérios do ponto de vista do impacto entre aquilo que a pessoa espera e aquilo que é a realidade. E como que o aluno pode resolver isso? O estudante pode resolver isso? Olha, nós temos uma ideia lá que é a seguinte: conhecimento técnico é liberdade. Então, se você quer realmente, não adianta você tentar outro caminho para conseguir, por exemplo, se acalmar numa primeira audiência, se não você ter o máximo de conhecimento técnico antes. Não adianta você procurar a captação de clientes sem que você saiba o que você vai fazer para esses clientes. Então, é preciso hoje que a gente coloque um foco na pessoa, na capacidade, daí vem o nome capital jurídico. É esse capital, eu lembro muito da questão dos mais antigos, dos avós que diziam, olha, aquilo que você estuda, ninguém toma, ninguém pede. Esse é o capital que vale a pena. O que você vai fazer quando você cultivá-lo, aí é com você. Você pode dividir trabalhar no desenvolvimento do capital econômico, do capital social, tal, mas o teu conhecimento, ele vem primeiro. Se ele não vier primeiro, ele não vai adiantar. Né? Então, acaba fazendo uma questão de faz de conta. E isso é muito ruim. Sim. E aí a Capital Jurídico, ela está organizando aí a oferta de cursos e minicursos. Como é que vai funcionar isso? Olha, nós temos os cursos EAD, né? Na verdade, a gente está fechando, se tudo correr dentro do programado, agora no dia 24, nós fechamos a nossa agenda de cursos, né? E nós temos duas linhas de cursos. Nós temos o curso EAD, que são cursos um pouco maiores, né, que são gravados e disponibilizados numa plataforma. E nós temos também os nossos mini cursos, que são cursos voltados para a questão prática. Né? Por exemplo, quais são as primeiras providências quando alguém quer montar um escritório de advocacia? A grande maioria dos jovens profissionais não sabe e tem medo de perguntar. Né? Tem medo de ser taxado ou que desconhece, ou que não tem, ou que não estudou na faculdade. E aí é bacana, porque tem uma série de questões. Tem gente, a vida profissional, até mesmo para ganhar dinheiro, a pessoa às vezes precisa ser ensinada para como receber um alvará, como recebe um precatório, como faz um atendimento. Porque ninguém nasce sabendo, né, Lúcio? Ninguém nasce sabendo. Tudo muito normal isso. E isso nos traz uma liberdade muito grande. Quando a gente, talvez seja a melhor sensação que nós temos na capital, quando a gente recebe alguém e quando a gente termina o curso, ou a conversa, ou seja lá o que for, quando a gente termina, a pessoa fala, eu aprendi, realmente eu percebo que eu saio daqui conhecendo melhor do que quando eu entrei. Sim. E aí o conhecimento ele vicia. Quando a gente começa a estudar, a gente não quer preparar mais. Isso é verdade. Isso é verdade. Lúcio, eu queria falar com você também de outra coisa que eu achei muito bacana na Capital Jurídico, que é a revista de vocês, que é justamente direcionado para o público jurídico. E vocês colocam conteúdos nessa revista de próprios advogados daqui, do nosso estado, né? Procuradores do nosso estado, todos. A gente tem nós acreditamos muito nas cabeças aqui do estado do Acre, sabe? Assim, nós, dos 3 fundadores, 2 são acrianos, eu sou de Cruzeiro do Sul. Então a gente percebe que aqui tem muita gente que tem uma inteligência que às vezes guarda, que retém, e na verdade a gente tem que circular, o conhecimento ele precisa circular. Né? A revista hoje ela já tem uma média de acesso de 2.000 acessos. Nós temos acessos da África, acessos da América do Norte, acessos da Europa, muitos acessos de Portugal. Ou seja, aquele pensamento muitas vezes de um estudante que está aqui, fazendo um curso numa faculdade aqui de Rio Branco, ou do interior, ele pode muito bem escrever e ter aquele pensamento dele compartilhado com o mundo inteiro. Compartilhado no local certo. No local certo, né? Tanto é que a gente
fez toda uma preparação. Nós temos o ISSN, que é o número de identificação internacional da revista, ou seja, vai para currículo se você quiser colocar no Lattes. Então nós queremos realmente estabelecer um porto seguro para a discussão e para o fomento da ciência jurídica, do debate jurídico, né? Na revista nós temos apenas artigos, o que nós temos mais? São artigos de opinião, né? Essencialmente são artigos de opinião. Nós temos até programação para uma revista científica, Sim. mas a científica ela já requer uma preparação maior. A de opinião a gente tem a facilidade muitas vezes de encontrar mais fácil, né, de pessoas que possam escrever, que já tem um tema que está lá martelando na cabeça. A gente fala, coloca no papel, escreve aí umas 5, 7 páginas, né? A gente vai passar por um conselho editorial, o objetivo não é reprovar, mas olha, pode trocar isso daqui, coloca isso daqui, né? E fazendo essas sugestões exatamente para engrandecer. E tornar público isso é uma satisfação enorme, né? Porque a gente vê o resultado disso. Nós temos artigos já que só o artigo tem quase 2.000, um artigo tem quase 2.000 visualizações e compartilhamentos. Então é uma visibilidade, né? E pensar é um negócio que não dá para fazer sozinho o tempo todo. Sim. Bom compartilhar o pensamento, né? Sim, justamente. Lúcio, como é que a gente faz para ter acesso e conhecer mais sobre a Capital Jurídico? Nós temos o nosso site da Capital Jurídico, né, que é capitaljur.com.br. A revista ela tem um site próprio, revistacapitaljurídico.com.br, até para poder manter o ISSN, né, e todas as questões burocráticas. E temos também nas redes sociais, né, no Instagram, @capitaljurídico. Nós temos no YouTube o nosso podcast, que a gente também desenvolveu, só que é muito mais um instrumento de contato com o público do que necessariamente algo, digamos assim, frequente, né? Mas a gente sempre tenta manter convidar alguém para debater um assunto que é relevante, né? Hoje nós temos muitos assuntos que estão pipocando aí no direito e a gente sempre procura trazer também gente daqui, profissionais daqui, para que eles possam dar a opinião deles, conversar, falar de uma maneira bastante leve sobre essas questões jurídicas, né? Os problemas e as questões que a gente enfrenta, né? Fazendo uma defesa dos profissionais da área jurídica aqui do nosso estado, nós temos muitos de qualidade excepcional, né, Lúcio? Nós temos pessoas que, assim, que quando você conversa e percebe a sensibilidade jurídica, porque é um pessoal que às vezes está um pouco acima da questão do conhecimento. O conhecimento ele serve para que você desenvolva percepções, análises, né? E é um pessoal que tem uma visão impressionante. E é muito legal, porque assim, às vezes a gente valoriza quem está lá fora e esquece quem está aqui dentro. E aqui dentro a gente tem gente que pode servir de guia, sabe? Pode servir de lanterna para os outros. Tem gente boa aqui que investe e estuda bastante, investe em sua própria formação, né? E a gente precisa valorizar isso. Demais. E a Capital Jurídico está fazendo isso. É a nossa ideia, é a nossa ideia. O nosso principal objetivo. Isso, né? É muito bom. Trazer a coisa para cá, para o nosso meio, do nosso jeito, com a nossa cara. Né? Por que não o Acre ser referência em vários assuntos jurídicos? A gente tem que ter uma boa dose de coragem, uma boa dose tem que ser intrépido, tem que ser corajoso, né? Tem que ser, porque não dá para a gente simplesmente aceitar as coisas que vêm de fora sem análise. A realidade muitas vezes não é a mesma, a nossa realidade aqui é singular. Né? E muitas vezes uma solução jurídica que aplica lá fora para uma outra realidade, para cá vai ser diferente, né? Porque aqui nós temos as nossas circunstâncias que são próprias. Verdade. E isso faz, o direito é vivo, o direito é uma ciência viva. Não dá para a gente pegar e dizer que qualquer ferramenta vai encaixar em qualquer situação, isso não funciona. E a gente precisa, se quer realmente uma justiça social, uma aplicação do direito mais democrática e mais justa, nós temos que considerar essas nuances locais, porque senão a gente está aplicando um direito externo. E a gente não que vai ter essa diferença em termos de estudo ou em termos de ciência, mas que tem, sem dúvida alguma, as suas peculiaridades, e isso tem que ser considerado. Né? Lúcio, nós já estamos caminhando para o encerramento aqui do nosso bate-papo, e eu queria perguntar para você, aliás, na verdade eu queria pedir para você fazer o convite para quem está nos acompanhando, para que conheça mais a Capital Jurídico. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. Poxa, entrem, né, nos nossos sites, acompanhem, lá vai ter a agenda dos cursos. Tudo que a gente faz
é aberto a quem quer participar. Tendo vontade de participar, nos procure. Tem alguma obra que você queria escrever, a gente tem a editora que a gente pode tentar viabilizar essa publicação. Se você tem um artigo de opinião, se você tem... Bom, se você tem interesse, nos procure, porque é justamente isso que a gente é o ponto de partida. Havendo vontade, havendo interesse, a gente corre atrás das soluções, a gente corre atrás de como o conhecimento pode ser aplicado naquela situação e pode ser compartilhado, pode ser distribuído da melhor forma possível. A ideia realmente é democratizar essa questão do acesso, né? E isso é uma satisfação enorme para a gente. Isso move a capital jurídico, Sem né? dúvida. Lúcio, muito obrigado pela sua vinda aqui, volte mais vezes, toda vez que tiver uma novidade lá na Capital Jurídico, pode deixar. Nós queremos trazer aqui para quem acompanha o agazeta.net. Obrigado e sucesso para vocês. Muitíssimo obrigado. Nós vamos ficando por aqui, agradeço muito a sua companhia, não esquece de compartilhar, de curtir, mandar esse vídeo aí para as pessoas que você acha, olha, tem alguém que vai gostar de saber disso, envia o vídeo para eles, tá bom? Para que eles possam ficar aí informadinhos sobre a Capital Jurídico. E eu quero convidar você para ficar acompanhando, claro, o nosso próximo vídeo. Combinado assim? Um super abraço, até a próxima. Tchau, tchau.